Correção das atividades de matemática, páginas 47 a 50 do livro Pike. A primeira questão vai nos pedir a quantidade de aniversariantes que nós temos em cada mês. Então, cada pessoa tem o seu jeito de fazer. Então, como foi que eu fiz aqui? Eu peguei, escrevi os nomes dos meses, certo? Vocês estão vendo aí. E saí sinalizando, por exemplo, janeiro. Todo mundo que era de janeiro, eu saía colocando um tracinho à direita. Aí contando, para não confundir os meses, certo? Fevereiro, eu já sinalizei de outra forma, eu coloquei um tracinho à esquerda. E assim por diante. Outro mês eu saí circulando e anotando do lado de cada mês a quantidade de aniversariantes. De forma que o resultado ficou assim: quinto à tarde, de acordo com aquela relação, nós temos em janeiro 3 aniversariantes, fevereiro 3, março 5, abril 1, maio 6, junho 3, julho 2, agosto 3, setembro 0, nenhum, outubro 1, novembro 2 e dezembro 3. Agora responda: quantos aniversariantes há em setembro? Nenhum, ou 0. E em fevereiro? 3. Em agosto, existem quantos aniversariantes? 3. Em que mês há mais aniversariantes? Maio. E menos aniversariantes? Setembro. Quantas pessoas aniversariam no mesmo mês que você? Aí a resposta é bem pessoal, né? Cada um responde o seu. E sua professora, em que mês aniversaria? Dezembro. Quantas pessoas você entrevistou? 32. Essa tarefa foi adaptada, porque era para ser feita em sala. Então, eu entreguei para vocês todos os dados. Porque se a gente tivesse sala de aula, cada pessoa ia pesquisar e nem precisava de todos entrevistarem todos. Mas no caso, como os dados foram fornecidos por mim, foram 32 pessoas entrevistadas. Observe o gráfico abaixo. Escreva 3 perguntas sobre os dados que ele apresenta e dê para o seu colega responder. Responda as perguntas que seu colega elaborou. Então, gente, não tem colega em casa, né? Então, a gente coloca as próprias perguntas. Então, nós temos um gráfico de barras em que tem o quê? O resultado da votação para chefe de turma. Então, nós tivemos aí, nós vemos nesse gráfico, 5 barras, não é isso? Cada barra está representando a votação de cada pessoa que o nome está embaixo, olha. Aline, Clóvis, Mário, Alex e Beto são os candidatos. Então, e do lado, na vertical ali, do lado esquerdo, onde tem número de votos, tem 0, 10, 20, 30, 40. Então, que perguntas a gente pode fazer para alguém responder de acordo com esse gráfico? Você pode perguntar: quantos votos a Aline teve? Quantos votos o Clóvis teve? Quantos votos? Porque você vai lá na linhazinha e vai encontrar a quantidade de votos. Por exemplo, quantos votos a Aline teve? Você vai lá e encontra o quê? 20. Quantos votos
O Alex teve aproximado, porque não está lá no 40, está entre o 30 e o 40. Digamos que ele tenha tido aproximadamente 35 votos. Outras perguntas que a gente pode fazer, olhando a tabela, quem teve mais votos, quem teve menos votos, qual é a diferença de votos entre eles, certo? E a gente também pode fazer qual é a soma de todos os votos, não é isso? Como eu falei para vocês, gente, não deu para a gente fazer a tarefa da forma como deveria ter sido feita. Então, a gente deveria ter feito na sala de aula, cada criança fazendo a pesquisa e cada resposta seria o quê? Verdadeira, não é isso? Cada aluno ia dizer sua matéria preferida. Então, como eu falei para vocês ontem, no vídeo eu falei, é uma hipótese, é uma relação hipotética, ou seja, ela não é uma relação verdadeira, é um faz de conta. Então a gente tem que trabalhar com esses dados. Mesmo que você odeie matemática e seu nome está com matemática como matéria preferida, mas a gente vai fazer a tarefa de acordo com essas informações. Então estão aí. Eu aleatoriamente saí atribuindo uma disciplina preferida para cada aluno e elaborei essa relação. Para resolver essa questão, eu saí fazendo a mesma coisa dos aniversariantes. Por exemplo, ciências, eu saí riscando quantas ciências tinha e coloquei lá na frente, olha, ciências somaram 6, matemática 10, português 7, história 4, geografia 5. Depois eu voltei em cada disciplina e saí verificando quantos meninos e quantas meninas tinham escolhido cada disciplina. E aí eu estabeleci que em cima ficaria a quantidade de meninas e embaixo a quantidade de meninos, para não confundir, certo? Esse aí é o método que a gente faz para separar as coisas, para contar e para não se perder. Eis a questão. Pesquise na sua sala a preferência pelas disciplinas e anote o número de votos dos meninos e das meninas. Escreva um título para a sua tabela. Então, o título pode ser aqui, disciplinas preferidas pelos alunos do 5º ano A. Português. Meninos, 2 disseram ser a disciplina preferida. Meninas, 5. Matemática, meninos, 8. Meninas, 2. Ciências, meninos, 3. Meninas, 3. História, meninos, 3. Meninas, 1. Geografia, meninos, 4. Meninas, 1. O que nós fizemos agora foi uma tabela. Responda conforme a tabela acima. Quantas pessoas foram entrevistadas? 32. Quantos meninos votaram? 20. Quantas meninas votaram? 12. Qual a matéria mais votada? Matemática. E a menos votada? História. Qual foi a diferença de votos entre a matéria mais votada e a menos votada? 6. Por quê? Porque a mais votada recebeu 10 votos e a menos votada recebeu 4. E aí a gente faz 10 menos 4 é igual a 6, que é a diferença. Em matemática, quando a gente pergunta a diferença, é uma conta de menos. Estão lembrados? Agora a gente vai passar as informações da tabela para o gráfico de barras. Então,
No livro já vem os nomes das disciplinas lá embaixo, português, matemática, ciências, história e geografia. Já vem a legenda dizendo que meninos vai receber a cor verde e meninas vai receber a cor preta. Então, os números que estão aí à esquerda, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, são os números de votos. Então, como é que a gente faz? Acima da disciplina português, eu vou colocar um quadradinho verde, outro quadradinho preto, e eu vou pintar até o número de votos. Então, veja que só tem número par, não é isso? Então, quando for o número ímpar, você vai pintar até a metadezinha do quadrado. Português, os meninos foram 2 que votaram e as meninas foram 5. Então, você não vai preencher, não vai pintar a barrinha até o topo do 6, vai ficar no meio. Passou do 4 e não preenche o 6. Ou seja, o que está entre o 4 e o 6 é o 5, não é isso? Matemática, você vai preencher de verde, que é os meninos, né? Até o número 8, até o topo do 8, certo? E das meninas até o topo do 2. Ciências, foram 3 meninos e 3 meninas que foram citados como preferencial, né? Como preferida a matéria. Então, vai ficar da mesma altura. Passa do quadradinho 2 e não vai até o topo do 4. Por quê? Porque o número é 3. História, também 3 para os meninos e para as meninas 1. Então, vai ser a metade do 2. O 1 não é a metade do 2, gente? Então, se um quadradinho quer dizer 2 votos e a pessoa só teve um voto, a pessoa não, a disciplina só teve um voto, então vai ser a metade do quadrado. Geografia, foram 4 votos dos meninos e 1 das meninas. Então, pinta até o topo, que vai se encontrar na linha aí do 4, de verde, e preto, que é das meninas, a metade do quadradinho 2, porque é só um voto.